Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Somos Todos Mestres. Os melhores temas sobre a expansão da consciência para a construção de um mundo melhor. Nossos avatares são Érica Lima, do canal YouTube Esquecer para Descobrir, Joyce Elisa, do canal YouTube Despertar com Joyce Elisa e Chris Brightlight, do canal YouTube Cosmos Interior. Elimine suas crenças e medos, focalize no amor e aprecie sem moderação. Olá pessoal, então aqui estamos mais uma vez, agora trazendo a continuação do episódio anterior sobre curas. E aqui nós vamos mostrar as partes mais holísticas desse campo bem extenso, de curas que existe. E falando em natureza... não, pode falar, Joyce, eu falo depois. É rapidinho, é só para compartilhar uma experiência que eu tive. Uma vez eu fui passar férias com a família e nós fomos para um camping. E não tinha televisão, internet, nada. Era só natureza, tinha piscina, mas assim, contato com natureza total. Muito gostoso, era um chalezinho de madeira, gente. Adoro! Muito bom. Muito bom. E aí nós ficamos 5 dias e 4 noites. Aí no começo a gente tava naquela adaptação. Ai caramba, sem internet, sem celular, você fica meio perdido. Dá um desespero. Aí segundo dia você já tá mais tranquilo. Enfim, chegou no terceiro dia, a gente se olhava no espelho, você percebe, você fica mais corado. Você não tem olheira, não precisa usar maquiagem, tava super bem. A disposição lá em cima. O relógio biológico, que foi uma outra coisa muito interessante que eu percebi, ele reestabilizou, porque a gente não fica se excedendo com a luz elétrica, com as distrações que a TV dá, que o celular dá. Então, assim, anoitecia, a gente já se recolhia, tomava um lanche e ia dormir. E acordava às 6 horas da manhã, naturalmente, cheio de energia, que o relógio biológico voltou ao normal. Gente, só o relógio biológico voltar ao normal já faz uma diferença no organismo, que é uma coisa absurda. E aí, fora isso, o contato com a natureza, porque era pisar descalço na grama, o contato com a água, a cachoeira, enfim, sintonia total. A gente voltou de lá com a energia a 1000, assim, uma delícia. Então, isso foram só 4 dias. Joyce, você comprovou na prática que a gente precisa se desligar dessas coisas todas. Olha, gente, a internet, o celular, tudo isso é maravilhoso. A gente não estaria aqui hoje reunida se não fosse essa bênção da internet. Mas ela tem que servir a gente, não a gente ficar servindo a ela e escravo da internet, da tecnologia em geral, A gente precisa tirar um tempo para a gente desligar, ir para praia, para floresta, para o bosque, para montanha, botar o pé descalço. E falando em natureza, tem uma coisa eu aprendi, algo muito importante, de vital importância, que é bom compartilhar com todo mundo que estiver escutando a gente, que talvez tem muitas pessoas que não saibam. Tem um doutor que ele era prisioneiro de guerra, quando ele era muito jovem ainda, e prisioneiro político. O nome dele é Batman, é até engraçado o nome dele, Batman Hellitt. E ele viu um prisioneiro da cela ao lado agonizando no chão, em dor. Ele rolava, ele gritava, era muita dor que ele estava sentindo. E os carcereiros, e ninguém se importava com os prisioneiros. E ele, como médico, pensou, gente, eu não tenho um remédio para tratar ele, o que eu faço? E ele recebeu assim, uma intuição, uma inspiração de dar água para ele. E ele começou a dar bastante água e falava, toma mais água, e dava um copo, dava outro copo, e falava para o prisioneiro, bebe água, e a pessoa se contorcendo de dor e bebia água, e ele ficou impressionado que em menos de 1 hora a pessoa não tinha dor alguma. E ele ficou impressionado, e aí ele começou a fazer pesquisas sérias e aprofundadas sobre a água, porque é interessante, a gente pega um livro de ciência e biologia, fala um monte sobre o carbono, um monte sobre o hidrogênio e outras substâncias, mas o nosso corpo é formado 75% de água, nosso cérebro 85%, ou seja, praticamente a gente é um ser de pura água andando aí, só um pouquinho das outras substâncias. Então, nada mais importante do que a água. E ele escreveu um livro que é fascinante, que se chama Your Body's Many Cries for Water. Eu nem pesquisei se já tem esse livro em português, mas ele disse que você não está doente
Você está com sede, não trate a sede com medicamentos. E ele está comprovando décadas e décadas já a cura de diversas e diferentes doenças, somente dando água para a pessoa. E ele cita um caso de um menininho que sofria de asma durante muitos anos e era uma preocupação constante para a família. Então ele pegou esse menininho para tratar a asma dele e dava muita água e, unido à água, pedrinhas de sal, sea salt, como fala sea salt? Sal marinho. Sal marinho, isso, obrigada. E ele pegava 2 pedrinhas de sal marinho, botava debaixo da língua dele, porque ele diz que nós somos como um oceano, né, encapsulado nesse corpo maravilhoso. E com pouco tempo, esse menino estava completamente curado da asma, que ele explica que quando você respira, você expira, você está liberando a água. Então, é uma reação natural do pulmão travar a respiração para não perder água mais do corpo, porque a pessoa está tão desidratada, mas tão desidratada que ela começa a perder água, e a gente perde muita água no nosso processo de respiratório. Então a asma vem como uma defesa para proteger de não perder mais água. E já tratou várias outras doenças. Ele diz, está cansado? Bebe muita água, mas não é um gole de vez em quando, é cada 1 hora você beber assim, tipo, meio litro, 700 ml, é muita água por hora. E você bebendo isso, você vai ver que vai aumentar a disposição, vai acabar problema de dor de cabeça e outras doenças também, porque ele diz, quanto mais água a gente bebe, vai lavando as toxinas, vai limpando o organismo. Então, é bom botar umas gotinhas de limão, né, para deixar a água alcalina, e eu comecei a fazer isso desde que eu tomei conhecimento. Eu tomei conhecimento desse doutor agora, através do Tony Robbins, e eu tô botando sal do Himalaia na minha água, limãozinho, e gente, hoje é o primeiro dia que eu tô bebendo muita água, assim, sistematicamente, de hora em hora, diminuiu o meu apetite. Então, para vocês que estão na luta aí para emagrecer, gente, olha, é fantástico. Eu comi hoje consideravelmente menos do que eu costumo comer. Somente com a água. Então, agora imagina comer alimentos ricos em água, fresquinhos, tá hidratando o nosso corpo e contrapartida, combatendo o envelhecimento precoce, porque as células não estão perdendo água. Não é fascinante? Sim, e você está hidratando, o que é o mais importante, né? Que é o que ele comentou. Você não fascinante, a gente não está doente, a gente está desidratado. Uhum. E não espera ficar com sede, a boca secar, porque ele comprovou que a nossa boca foi projetada para produzir saliva constantemente, para poder quebrar e facilitar a digestão dos alimentos. Então, não significa que você vai estar com a boca seca quando estiver desidratado. A maioria das pessoas está desidratada e a boca não está seca. A maioria de nós, a gente está desidratado. Hidratação é muito importante, sim, Cris. Só lembrando, pessoal, que devemos sempre usar o bom senso. Se você não tem uma boa alimentação, com todos os nutrientes necessários ao bom funcionamento do nosso organismo, é óbvio que qualquer excesso, tanto água quanto principalmente sal, para quem se alimenta de muita comida industrializada, que já tem muito sal na sua composição, é absurda a quantidade de sal que nós ingerimos por dia. E também para quem tem qualquer problema de saúde relacionado ao excesso de sal, é óbvio que se nós alimentarmos ainda mais esse excesso, não vai ser benéfico. Então, é sempre usar o bom senso, é necessário que se mantenha uma alimentação muito saudável, sem industrializados e também, como eu já comentei na situação da saúde, primeiro se equilibrar a sua saúde, harmonizar seu corpo, seu bem-estar e depois sim seguir com aquilo que você julga que vai ser bom para você e acrescentar no seu dia a dia. E a questão da água também já é algo muito importante, até mesmo pela questão energética, né? A quantidade de energia que o planeta vem recebendo, principalmente pela questão da mudança, da ascensão planetária, a gente começa a ficar mais desidratado e aí, mais ainda, né? Mais do que já somos. E ainda vem mais e cada vez mais a necessidade de tomar mais água. Eu tenho uma experiência que eu compartilhei lá no canal também, que foi uma vez que deve ter 1 ano e meio, isso mais ou menos, eu dormi
e eu tive uma projeção astral aqui no meu quarto, que tinha uma outra pessoa do meu lado. Eu não vi ele claramente, mas eu tinha certeza que ele estava ali. Eu vi, mas eu não lembro do rosto dele. E aí ele falou comigo, ele estava com um aparelhinho na mão e ele estava medindo meu corpo físico com esse aparelhinho. E aí ele virou pra mim. Interessante, né? Eu também fiquei assim, nossa. Eu lembro que eu fiquei mais impactada, assim, com o aparelhinho que ele tava do que com ele. Eu também ficaria. Porque ele tava com o aparelhinho na mão, assim, e medindo o meu corpo. E aí ele olhou pra mim e falou assim, olha, tá vendo? Você precisa beber mais água. Ele falou comigo da água, Cris. Ele falou, você precisa beber mais água. Seu corpo tá muito desidratado. Veja como é que você tá precisando beber mais água. E aí ele me mostrava lá no aparelhinho o que era que tava dando lá, né, da desidratação. E eu lembro que eu fiquei olhando pro aparelho e eu pensei assim, gente, eu vou falar com o Vitor pra desenvolver um aplicativo assim. Tudo de bom, olha, eu vou ser a primeira a querer esse aplicativo. E é lucidez numa projeção astral. Fala, gente, desenvolve um aplicativo aí pra ver se a gente tá... Mas vai ser maravilhoso, hein, Érica? E vai ser chocante ao mesmo tempo. Eu fiquei tão maravilhada com aquele aparelhinho que tava na mão dele. Porque era pequenininho, assim. Parecia um celular, mas não era um celular. E o aparelhinho fazia só isso. Não sei se fazia só isso, mas ali naquele momento foi, né? E eu fiquei tão maravilhada com aquele aparelhinho que eu fiquei... vou bem falar Aí com o Vitor. eu ficaria também. E a gente ia ficar, viu, Érica? Quer dizer, se existisse, não, já existe. Só falta alguém materializar esse aparelhinho aqui, né? Uhum. Quando esse aparelhinho começar a funcionar, vai ser chocante, porque vai ver que praticamente todos nós estamos desidratados. Sim. E uma das fontes de desidratação é justamente nossa alimentação. Porque quando a gente come algo, né, sólido, o nosso corpo precisa transformar aquilo em líquido. Então, você imagina você comer uma comida industrializada, super seca, sei lá, um tipo de um biscoito, um cracker, alguma coisa muito dura lá, e você come aquilo, o corpo vai ter que fazer uma tarefa gigantesca para transformar aquilo em água. Então, imagina, vai tirar água da onde? De onde puder, vai tirar água do seu cérebro, dos seus ossos, você já não tem. tudo. Isso. E você vai ficar totalmente desidratado. Agora, você pega uma comida riquíssima em água, como um pepino, um pimentão, frutas, né, que é cheio de água, você não vai mais sentir tanta sede, porque o alimento está te providenciando aquela água. Então, além disso, você está se alimentando com coisas que vão te deixar com mais energia, mais saúde, porque você não está desidratado. Que uma dos sintomas da desidratação é o cansaço. Aí a pessoa vive bocejando cansada, ela tá com sede e não sabe. Gente, vamos beber água, vamos beber muita água. E água também carrega muita informação, né? Eu já até fiz uma semana sobre o Ho'oponopono, da água energizada, da garrafa azul, que ajuda a gente a recobrar nossa memória. E eu também tive uma expansão da consciência forte, igual você, Érica, que teve essa experiência linda. E eu vi que quando a gente bebe água, ela se transforma dentro do nosso organismo como se fosse bilhões de microespelhos. E esses espelhos acabam refletindo a luz, ajudando a gente a deixar o nosso corpo mais leve, a gente entrar mais nessa vibração mais elevada, porque a gente fica permeado de bilhões de microespelhinhos e vira aquele prisma e a gente vai se tornando luz. Então foi muito bonita essa experiência que eu tive, que eu jamais imaginava que água era espelho. É um cristal, né? A água é um cristal em forma líquida. Isso, aí legal dentro do nosso esse lado. vira aquele monte de espelhinho, um espelhinho refletindo o outro, vira tudo assim, aquele prisma e vira luz, né? Então isso ajuda a gente também a vibrar mais alto, não só no aspecto da saúde do corpo físico, mas também nessa questão da expansão da consciência. Sim, é sim, Cris. E só para complementar com vocês, eu tinha visto um caso de um farmacêutico. Agora, voltando a falar um pouquinho sobre a questão da parte energética, dos nossos pensamentos, das ideias, eu tinha visto um farmacêutico que lá em Paris, no século XIX, ele chamava Émile Coué.
E ele começou a estudar a parte da sugestão e o poder da sugestão. Porque ele começou a perceber que as pessoas que eram bem sugestionadas, as pessoas que tinham pensamentos, palavras, né, e atitudes boas, assim, bem sugestionadas, que passavam boas sugestões e recebiam boas sugestões, elas melhoravam mais rápido do que as pessoas mal sugestionadas. Aqueles negativos. Sim, e que veja só, tudo vai dar errado. E quando ele começou a perceber isso, ele começou a estudar. E aí ele criou algo que foi meio parecido com um terço. Porque ele pegou um barbante e aí ele fez 20 nozinhos, 20 ou 21, uma coisa assim, nozinhos no barbante. E aí quando a pessoa ia na farmácia dele, ele passava o medicamento, mas aí ele falava com a pessoa: olha, eu vou te passar o medicamento, mas ele só vai funcionar se você todos os dias de manhã pegar esse barbantinho e a cada nó nesse barbante você vai ter que repetir uma frase. E aí a frase que ele passou para a pessoa foi: todos os dias, sob todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. E aí a pessoa tinha que repetir essa frase durante 20 dias. E o que aconteceu? O fato das pessoas começarem a usar o barbantinho e a repetir as palavras, quem começou a se tratar com ele começou a melhorar. Às vezes coisas que era para demorar 10 dias, 15 dias, a média que as pessoas demoravam para melhorar daquela doença, daquele problema, as pessoas começaram a melhorar em 1 dia, em 2 dias, em 3 dias. E aí ele começou a fazer cada vez mais estudos nessa questão do pensamento e da força que a gente tem no nosso pensamento e que a gente muitas vezes não observa isso dentro de nós. Ai, que maravilhoso! Nossa, Érica, muito bom isso que você falou. Nossa, maravilhoso. E tem comprovação científica disso, de uma forma muito fácil, inclusive. Tem uma glândula no nosso corpo que chama timo, que não é uma glândula muito citada, né? Porque na fase adulta ela dá uma murchada, né? Ela é maior na fase da infância. E o timo, ele está diretamente ligado ao nosso sistema imunológico e também ao nosso lado emocional e espiritual, né? Então, é assim, quando a gente fica muito triste, ou aborrecido, ou estressado, o que acontece com a glândula? Ela murcha mais ainda. E aí a produção dos nossos anticorpos vai diminuir, porque ela participa ativamente nessa produção. E o que acontece? A gente fica mais susceptível a resfriado, a dor de garganta, a qualquer coisa, né, a qualquer doença, né, que a gente possa contrair. Então, olha só a conexão, né, tudo está interligado. Sim. É muito interessante esse pensamento. Sim. Então, a gente queria trazer esse tipo de assunto, né, para quem está ouvindo, porque faz a gente pensar mais nisso e policiar mais as nossas emoções, né, os nossos pensamentos, como a acabou de falar, e entender também que existe uma parte que pode, né, uma vertente que pode trazer cura, mas olhando para esse lado mais holístico, que é tratar o sintoma, que vem lá da emoção, lá da energia e vai para o físico. Então essa foi a nossa intenção aqui de trazer esses assuntos para vocês, né? E vocês têm mais alguma coisa para compartilhar, meninas? Ou a gente já pode encerrar? Eu só queria fechar passando para as pessoas o pensamento de que a cura vem a partir do momento que a gente começa a se auto-observar. E então eu deixo para as pessoas, para os nossos ouvintes, os seguintes questionamentos, né? Se você está cuidando bem de você, qual o relacionamento que você está tendo com você mesmo? O que você faz? Como que você está cuidando do seu sono? Como você está cuidando da sua alimentação? Como você está cuidando do seu sistema nervoso? Como você está lidando com as emoções? Com os estresses do dia a dia? Com a raiva? Com todas aquelas coisas que acontecem, que nos impactam assim na vida? Como que a gente está lidando com o nosso corpo físico? Se a gente está colocando ele para se movimentar? Ou se a gente está deitado no sofá o dia inteiro? Comendo um monte de porcaria. Então é isso. Como que a gente dorme? Como que a gente acorda?
como que você está lidando com as perdas, como que você está lidando com a sua vida, o que você está trazendo para a sua vida nesse momento. E o que você pode fazer para mudar tudo isso, se as respostas não forem tão boas. É que o pensamento está diretamente conectado, né, com o corpo físico. E eu gosto até de fazer uma conexão, tipo, no mundo tridimensional, na 3D, é matéria querendo afetar matéria. Então, é a lei da causa e efeito. Aí a pessoa quer uma coisa, ela tem que trabalhar para conseguir aquilo, matéria sobre matéria. Mas na 5D, eu falo isso só para elucidar, que não existe tal coisa como uma escadinha que vai subindo, né? Tudo é padrão vibracional, mas só para facilitar o entendimento. Na 5D é consciência afetando matéria. É caso de pessoas aí que tiveram a coluna moída, destroçada, ficou na cama, se recusou de fazer a cirurgia e falou: eu vou trabalhar com essa inteligência que faz o meu coração bater, que faz o ar circular, que faz minhas células se regenerarem. Essa inteligência que está fazendo o meu corpo funcionar por si só, eu vou trabalhar com ela. E em questão de dias, conseguiu regenerar a coluna, e em 3 semanas estava voltando a andar, sendo que os médicos falaram: você nunca vai voltar a andar. Então, esses casos estão aí para quem quiser ver e tiver uma mente aberta. Então, essa 5D, se você quiser tanto entrar na 5D, como a gente quer o bilhete para 5D, entenda, é consciência afetando matéria. Não é mais matéria com matéria. E quem sabe a gente ainda vai estar viva, né, meninas, para ver um hospital holístico no futuro. Você entra, tem massagem. Da pessoa, você entra, tem massagem do som, tem reiki, tem medicina chinesa. A pessoa entra e ali tem aulas de yoga, de tai chi e cura com energia. E para finalizar, eu vou até tocar a taça tibetana para vocês. Se vocês tiverem mais coisas para ir falando, vai falando enquanto eu toco a taça aqui. Eu acho que era só isso, né, gente? De trazer, né, esse pensamento para as pessoas. Para quem está um pouco perdido, eu sei que a gente passou muita informação, né, quer melhorar alguma coisa na parte física, na parte emocional, na parte energética. Existem tantas coisas que vocês podem procurar. Uma dessas que nós citamos é a medicina tradicional chinesa, né? Tem também as atividades físicas que vocês podem fazer. Coisas simples já podem ajudar bastante. Um yoga, né? Até mesmo meditação, caminhada, dança, enfim. Existem muitas coisas disponíveis. Então, a gente está trazendo aqui para vocês lembrarem disso. Então, entenderem melhor. Massagem do som, olha só. E o yoga é fenomenal, viu, gente? Yoga não é exercício físico. Yoga trabalha o seu lado emocional, o seu lado energético, abre espaços. Então, se você quer expandir a consciência, quer ascender, quer melhorar cada vez mais, o yoga vai desfazendo aqueles nós que a gente já tanto conversou aqui, né? Isso. E Tai Chi lida diretamente com energia. Eu vou dividir com vocês antes da gente terminar aqui. Eu fui num evento com 13 mil pessoas, do Tony Robbins, em Londres. Acabei de chegar, por isso que eu tô rouca, a gente grita. Por isso que você tá rouca! Por isso que eu tô rouca. E para fechar com chave de ouro o evento, um mestre de cura prânica, ele falou: ponham suas mãos com as palmas para cima, e agora concentre-se, né? Só põe a mão com a palma para cima. E ele começou a fazer movimentos com as mãos dele, ele lá no palco, numa distância incrível. De repente, você só começa a escutar: uau! Nossa, uau! Uau! Todo mundo começou a sentir na palma da mão o movimento, como se o mestre lá no palco estivesse tocando. Aí ele pergunta: ué, isso é estranho, não é? Aí todo mundo: yes, que legal, que legal. E daí ele falou assim: aqui a gente transforma coisas esquisitas em normal, porque nós somos freaking awesome people. Porque ele falou assim: ser doido é elogio, significa que você está acima da média, você está pensando fora da caixa, e a gente aqui consegue transformar o esquisito em normal. Então fechou com chave de ouro, para a gente ver que a energia é mais poderosa do que a gente podia imaginar. E ele explica que a gente só foi possível sentir ele tocando a nossa mão e o movimento porque a gente está imerso num oceano de energia da fonte dessa consciência, e está tudo aqui, a gente que não vê. Nossa, que demais. Então é isso, gente.
Obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui, a gente já vai fechando. Lembrando que se vocês quiserem deixar comentários, ideias para novos episódios, entrem lá no nosso site, que é o www.somostodosmestres.com. Um beijo então no coração de cada um e até o próximo episódio. Um beijo para cada um de vocês, muita saúde para vocês. Lembrem-se de assumir as responsabilidades da sua saúde e que não existe pílula mágica, tá, gente? Vamos assumir a responsabilidade e trazer consciência. Eu deixo um beijo para cada um de vocês e muita luz sempre. Um beijo, meus queridos. Muita paz, muito amor no coração, muita saúde para todos nós, sempre. Com muita responsabilidade, como a Cris disse. Um beijo. Tchau, tchau!